Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bible Tour. Nessa edição de 2026, nós começamos pelo Novo Testamento, algo inédito, mas que nós decidimos assim o fazer. Nós já vimos Mateus, já vimos Marcos, Lucas e João e Atos dos Apóstolos nos vídeos anteriores. Nesse vídeo nós inauguramos a primeira carta paulina na sequência da encadernação bíblica. Romanos não foi a primeira carta a ser escrita, nós estamos vindo na sequência da encadernação bíblica, é assim que nós estamos fazendo. Nós vimos, através dos evangelhos, a história do nascimento, da vida, do ministério, da condenação, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Vimos os sinais e as maravilhas operadas por Jesus Cristo. Nós vimos efetivamente o que nós chamamos de boa nova, o evangelho. Nós vimos aquilo que nos dá esperança. Nós vimos os primeiros cristãos sendo desenvolvidos, sendo convertidos. É isso que nós vimos através dos evangelhos. Depois nós vimos Atos dos Apóstolos. Jesus tinha ascendido aos céus, Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, mas deixa na terra uma grande comissão, deixa os apóstolos, deixam homens e mulheres comissionados para dar continuidade ao que ele começou. Essa continuidade se dá uma vez cheios do Espírito Santo. Então nós vimos em Atos dos Apóstolos a chegada do Espírito Santo e o que esses homens e mulheres, em especial Pedro, Filipe, Estevão, Paulo, né? O que esses homens cheios do Espírito Santo são capazes de fazer. Homens comuns, alguns iletrados, mas com o poder do Espírito Santo, eles não só mantêm viva a mensagem da ressurreição, como vai instalando, implantando, ensinando as igrejas. Agora nós vamos ver Paulo falando à comunidade de Roma, Paulo falando aos romanos. Essa não foi a primeira carta escrita por Paulo, porém, nós estamos aqui seguindo a sequência do cânon bíblico, a sequência da encadernação. Então, vimos Mateus, Marcos, Lucas, mesmo sabendo que Marcos provavelmente foi escrito antes. Vimos Atos, agora vamos ver Romanos, mesmo sabendo que esta não foi a primeira carta escrita por Paulo. Então, nós só estamos seguindo aqui a sequência da encadernação bíblica, no nosso caso, a Bíblia evangélica, que tem uma diferença na quantidade de livros quando comparada com a Bíblia católica. Então, Paulo falando aos romanos, a gente vai ver que as cartas paulinas, ele dá instruções de uma vida cristã, ele vai dando instruções de como deve ser a vida cristã, ele vai organizando alguns pensamentos ensinados por Jesus Cristo, ele vai definindo alguns conceitos, ele vai apresentando algumas doutrinas. Nesse caso, a carta aos Romanos, nós dizemos que é uma carta sistemática. Porque Paulo vai sistematizar, vai organizar alguns conceitos teológicos extremamente importantes para a caminhada cristã. E é isso que nós vamos ver nestes vídeos que vamos tratar especificamente da carta aos Romanos. Nós já sabemos que essa carta foi escrita por Paulo, nós já sabemos que essa carta foi encaminhada aos Romanos. Nós vamos ver pela literatura que Paulo tem o desejo de ir a Roma, mas não tinha ido ainda quando escreveu essa carta. Nós já vimos em Atos dos Apóstolos em que ou em quais circunstâncias Paulo chega aí a Roma, mas aqui ele ainda não tinha visitado Roma, ele está escrevendo uma carta para eles, ele está mandando uma carta, nessa carta ele deixa claro o desejo de visitá-los, mas é uma carta sistemática que vai sistematizar, vai organizar conceitos basilares, fundamentais para uma fé cristã, é isso que nós vamos ver. Então ele começa aí no capítulo 1, verso 1, se apresentando: eu,
Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele está dizendo quem ele é, antes de dizer que ele é o apóstolo, antes de dizer qualquer coisa, ele está dizendo que ele é servo. Aí ele diz, chamado para ser apóstolo, ou seja, antes do dom que eu carrego, tenho o coração de servo. Eu acho isso extraordinário em Paulo. Paulo é um camarada que já foi soldado, nós vimos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, um camarada que tinha patente no ombro, um camarada que era respeitado pelo cargo que carregava, pelas patentes que exibia. Mas ele está mostrando o seguinte, eu aprendi que eu sou servo antes de ter cargo, eu sou servo antes de ser apóstolo, eu sou servo antes de ter divisa. Na terra valorizamos os cargos, as posições, mas ele está dizendo, eu sou servo e não sou servo de qualquer um, sou servo de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo me chamou para ser apóstolo, me separando para o evangelho de Deus, ou seja, me deixando exclusivo para anunciar o evangelho. Que evangelho de Deus é esse? O evangelho é a boa nova. A boa nova de Deus é Jesus. Então ele vai dizer, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Ou seja, eu vou falar de um evangelho, Jesus, que foi anunciado pelos profetas previamente nas escrituras. Então, Paulo está deixando isso claro no início da carta aos Romanos, quem ele é, para o que ele foi chamado, quem o chamou, o tema da mensagem dele. Ele está mandando uma carta, ele está na introdução da carta, como se ele estivesse fazendo uma redação, e ele está na introdução da redação. Mas logo depois ele vai começar a fazer o desenvolvimento dessa mensagem. Então, uma vez que ele apresentou o chamado, uma vez que ele está dizendo, eu estou falando com Roma, uma vez que ele deixa claro que o tema da mensagem dele é o evangelho, uma vez que ele fala que esse evangelho é Jesus Cristo, ele começa no capítulo 1 a falar de algo importante. Eu quero que você observe a repetição da palavra fé nesse capítulo 1. Você vai ver essa palavra no capítulo 1, verso 5, você vai ver essa palavra no verso 11, você vai ver essa palavra no verso 16, pelo menos 2 vezes. Aqui me parece que ele começa a deixar claro o que ele quer deixar bem evidente para o seu leitor que a justificação vem mediante a fé. E aí eu começo a trabalhar alguns temas aqui contigo. O que é a justificação? Todos nós, pecadores, todos nós precisávamos ser justificados. O que é o justificado? É Jesus morrer na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. Observa, me permita aqui entrar num conceito bem teológico. Pela tipologia bíblica, madeira representa a humanidade. Jesus foi preso no madeiro. A estrutura onde Jesus foi crucificado e depois morto é uma madeira. Os Satanás, os homens, a humanidade, os sacerdotes, vamos tratar como você quiser. Está matando Jesus na cruz do Calvário. Está sacrificando Jesus na cruz do Calvário. Mas, na verdade, o que essa tipologia quer mostrar é que Satanás quer, no fundo, atacar a gente. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, preso no madeiro, ele está mostrando que entre o inferno e a gente, tem ele no meio, justificando, comprando o nosso pecado. Então, a partir daquele momento, é como se Jesus dissesse assim, ó, para mexer num filho meu, tem que passar por mim, eu estou no meio. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o inferno pensa, nós vencemos. Mas quando Jesus ressuscita ao terceiro dia e que vai morar no céu, ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, e que libera o Espírito Santo, e que rasga o véu, Jesus venceu a morte. Na hora que ele vence a morte, ele nos justifica. Ele diz para o inferno que eu e você podemos até ter uma morte terrena, mas nós ressuscitaremos com ele e moraremos no céu. Isso é justificação. O que Paulo, no capítulo 1, com a repetição da palavra fé, está tentando mostrar
é que nós só alcançamos o benefício dessa justificação mediante a fé. A única coisa, aquela cruz, o que foi liberado dela, o que foi conquistado nela, só entra na minha vida, só vale na minha vida se eu acreditar, se eu tiver fé no que aconteceu ali. O que ele está dizendo é o seguinte: eu morri por todos, mas só vai alcançar o benefício dessa morte, dessa ressurreição, desse sangue, aquele que acreditar no que ali aconteceu, aquele que tiver fé. Então, esse primeiro capítulo, o capítulo 1, essa introdução, ele está deixando claro que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que tenham fé. Ele está deixando, é como se ele, numa introdução, dissesse para mim e para você o seguinte: eu vou tratar muita coisa aqui, mas a base é a fé. Porque se não tiver fé, você não alcança a justificação. Grave essa palavra. O crente precisa entender isso. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre, ele nos justifica. Ele compra o nosso pecado. A gente toma posse disso por fé, entendendo o que ali foi feito e acreditando no que ali foi feito. Uma vez justificados, a gente ainda não foi para o céu. Eu e você já fomos justificados, mas ainda não moramos no céu. Então agora nós estamos levando a nossa vida acreditando que quem fez a justificação nos dará a salvação. Justificação, algo que nós já experimentamos quando trazemos à memória o que foi feito na cruz do Calvário. Salvação, algo que nós vamos experimentar no futuro quando formos para o céu. A Bíblia vai nos ensinar que nós temos que entender e ter fé na justificação, é isso que ele está dizendo aqui em Romanos capítulo 1, mas a Bíblia também diz que nós temos que ter certeza da nossa salvação, ou seja, aquele que nos justificou irá nos salvar, porque Deus não deixa a obra pelo meio. Então ele começou a sua obra nos justificando e termina a sua obra nos salvando. No meio disso tem uma vida. Esta vida, Paulo vai falar isso aos Romanos, quando eu tenho a certeza de que eu estou justificado, quando eu tenho a certeza que eu estou salvo, isso não me dá o direito de desenvolver uma soberba e muito menos de fazer o que eu quiser. Agora eu levo uma vida com a certeza de que eu fui justificado pela fé. Eu vou ser salvo pela graça, mas isso não me faz maior do que ninguém e essa graça não me dá o direito de pecar. É isso que a gente vai ver em Romanos. Eu só estou introduzindo aqui, capítulo 1. Ele faz a introdução deixando claro quem ele é. Ele deixa claro que evangelho ele prega. Ele deixa claro quem o chamou. Ele deixa claro que queria visitar Roma, do verso 8 até o verso 16. Deixa claro que essa mensagem que ele vai anunciar não é só para o judeu, é para grego, é para todo mundo. Todo mundo que tem a fé no que aconteceu na cruz do Calvário pode ser acessado por essa mensagem. E aí depois ele entra do verso 18 em diante, falando da ira de Deus contra a humanidade. Por quê? Ele está falando com um povo que recusou Jesus. A verdade, ele está falando com recém-convertidos, mas está falando com muitos judeus que rejeitaram Jesus. Então ele chega ao ponto de, no verso 21, dizer: tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. Paulo está dizendo: eu estou falando de uma coisa que muita gente não está conseguindo perceber. E enquanto não tiver fé nessa mensagem, nisso que eu estou entregando, não vai viver o benefício dela. É isso que Paulo está falando aqui para a gente. Ele chega a dizer no verso 25 que muitos trocaram a verdade de Deus, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo criaturas em lugar do Criador, que bendito para sempre. Observa, trocaram Cristo por imagens, por idolatria, por símbolos, é isso que ele diz.
Aí ele entra no capítulo 2. Se no capítulo 1 ele está falando da justificação, no capítulo 1 ele está falando da importância da fé, no capítulo 1 ele está dizendo tem gente que não entendeu isso e trocou a verdade por coisas inúteis. No capítulo 2, ele continua confrontando os judeus e dizendo: vocês estão se apoiando na lei, mas não praticam aquilo que ensinam. Vocês estão dizendo que Jesus não vale, o que vale é a lei mosaica. Vocês estão dizendo que a circuncisão na pele é mais importante que a mudança do coração. Vocês não estão reconhecendo a verdade que habitou entre vocês. E estão dizendo que a salvação e a justificação, ou o contrário, a justificação e a salvação, está vindo pela fé, e isso não é verdade. Então, no capítulo 2, o Paulo vai ter que dizer que o justo viverá pela fé. Quem é o justo? O justificado. Quem é o justificado? Aquele que acredita no que foi feito na cruz do Calvário. Então, o justo é aquele que carrega consigo a certeza que não poderia ter feito nada para resolver o próprio pecado, mas que na cruz do Calvário foi justificado por Jesus e que a morte não pode mais condenar. Esse é o justo, esse sou eu e você. Por sermos justos, mediante a fé, acreditamos que um dia ele volta, nos leva e nós seremos salvos. O primeiro passo é a justificação. E só dá para viver a justificação com a fé. Então, no capítulo 2, ele está falando com os judeus. Vocês precisam entender isso. Por quê? Porque vocês estão vivendo religião e não transformação. Vocês acreditam na lei, mas não praticam. Vocês acreditam na lei, mas não reconhecem o cumprimento da lei em Jesus Cristo. Então ele está confrontando os judeus e dizendo: a circuncisão externa não substitui a obediência interna. Então agora, no capítulo 2, ele vai dizer: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por conta de vocês, judeus. O comportamento dos judeus está fazendo o nome de Deus, olha só, ser denegrido, ser blasfemado por conta... É como se Paulo dissesse assim: o comportamento de vocês crentes hoje está fazendo o nome de Deus ser blasfemado fora por quem não é crente, porque estão olhando para o nosso comportamento e estão blasfemando o nosso Deus. Então ele vai dizer, verso 25 do capítulo 2, se você, porém, é um transgressor da lei, a sua circuncisão já se transformou numa incircuncisão. O Paulo está dizendo: os judeus, vocês estão felizes porque são circuncidados? A esperança de vocês está na circuncisão? A nossa esperança tem que ser em fé na cruz do Calvário e não na circuncisão. É isso que Paulo está fazendo. Então, no capítulo 3, ele diz: todos precisam de justificação. Ninguém, vamos lá, verso 20 do capítulo 3. Ninguém será declarado justo, ninguém será justificado pelas suas próprias obras, por meio da lei. Não é isso. A lei nos faz perceber se estamos ou não em pecado, porque olhamos para ela, né, e lemos: não adulterará. Você está adulterando, então você está em pecado. Não roubará. Você está roubando, então você olha a lei e você sabe se está ou não cometendo uma transgressão segundo a lei. É isso que ele está dizendo. Agora, não adianta eu saber que eu sou pecador. Eu tenho que investir em transformação. Eu tenho que investir em justificação. Essa justificação não dá para eu fazer sozinho. Quem faz é Jesus na cruz do Calvário. Então eu tomo posse do que Jesus fez na cruz do Calvário e depois Paulo, mais tarde aqui nessa carta, vai dizer: e leva a vida de um jeito diferente, que é guiado pelo Espírito Santo. A gente vai ver um pouco mais para frente. E aí, como um grande professor, Paulo entra no capítulo 4 e vai dar exemplos. Ele vai deixar claro: isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Davi. Eles não foram justificados pelo que eles fizeram. Eles foram justificados pela fé que eles carregavam.
É isso que ele está dizendo. Observa, vamos dar um passo atrás, capítulo 3, verso 21. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Se manifestou uma justiça que provém de Deus. Jesus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Só dá para viver o benefício da cruz se eu tiver fé nela. Tive fé nela, eu sou justificado, eu sou um dos justos. Capítulo 4 foi isso que o Paulo está dizendo, que Abraão viveu, que Davi viveu. E aí ele entra no capítulo 5 falando da paz e da alegria que isso dá. Então ele vai mostrar que uma vez que eu tenho fé no que aconteceu na cruz, eu sou justificado, eu me tornei um justo, isso me dá paz, isso me dá alegria, isso me dá esperança. Então, aqui no capítulo 5, ele vai dizer, o Adão, ele trouxe o pecado. O primeiro Adão, ele trouxe o pecado. Capítulo 5, verso 12 em diante. O Cristo, o último Adão, ele levou consigo o nosso pecado. Ele nos justificou diante de Satanás. Então, nós morremos em Adão, precisamos ressuscitar, né? Morremos com Cristo na cruz do Calvário, matamos ali a mentalidade adâmica, vamos colocar assim, e a ressurreição, ressuscitamos com Cristo para uma vida nova. É isso que o capítulo 5 vai dizer. Ele vai dizer assim no capítulo 6, ele chega a dizer assim no verso 4, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que como Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos. E aí ele começa a justificar o que é o batismo. Ele vai dizer, o batismo é isso, é o ato público que eu morro, essa natureza adâmica morre e eu ressuscito em Cristo Jesus para uma vida nova. Ele vai dizer, essa coisa toda envolve graça, o favor de Deus. Esse favor de Deus não me dá o direito de levar uma vida como eu quero. Então, o capítulo 6, ele vai deixar claro que o cristão morreu para o pecado e não pode permitir que o pecado volte a reinar sobre a vida dele. Isso é o capítulo 6 de Romanos. Ele entra, então, no capítulo 7, e agora ele tem que dizer, olha, gente, eu não estou dizendo que a lei é um problema. Observa a pedagogia de Paulo. Agora ele está dizendo, não é que a lei seja um problema. O problema é vocês colocarem a esperança na lei. A esperança, a fé de vocês tem que estar na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, vocês alcançam a justificação. Isso te dá paz e alegria para levar uma vida certa, de que a mesma graça vai te levar para o céu. Mas essa graça não te dá o direito de uma vida de pecado. Então, no capítulo 7, ele diz, a lei não é um problema. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. O problema está no pecado e na incapacidade humana de vencer esse pecado com a própria força. A gente não consegue fazer sozinho. Então Paulo vai deixar claro isso. Olha, a lei não tem problema. O problema está em nós, que cedemos ao pecado. O problema está em nós, que colocamos a esperança numa circuncisão, numa lei. A nossa esperança, a nossa fé está no que Cristo alcançou na cruz do Calvário. Então, para não ficar um vídeo longo, nós vamos interrompê-los, né? Vamos dividi-los em vários episódios aqui, como temos feito desde o início. Mas nesse eu quero que a gente vá aqui até Romanos capítulo 7 e que a gente entenda o que Paulo está querendo falar aos romanos. Ele está querendo falar sobre a justificação. O nosso pecado que foi comprado na cruz do Calvário. O benefício da justificação. A responsabilidade da justificação. E ele está deixando claro, essa justificação não é alcançada de outra forma que não seja a fé. Abraão viveu isso porque ele foi o pai da fé. Davi viveu isso porque ele creu. Eu e você podemos viver isso. É isso que Paulo está falando aos romanos. Eu e vocês podemos viver isso se também crermos.
Então, é até aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade de Romanos capítulo 8 em diante. Eu te aguardo. Que Deus te abençoe. Graça e paz.